Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com o Dr. Dirceu Campelo. Ele é médico hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Vamos falar sobre trombose nos pacientes oncológicos. Dr. Dirceu, muito obrigada por mais essa participação conosco aqui na TV Abrale. Obrigado, prazer é nosso. Para iniciar nossa conversa, eu gostaria que você explicasse o que é uma trombose. Trombose são situações na qual formam-se coágulos dentro do território arterial ou venoso, né? As tromboses arteriais são mais conhecidas, principalmente o infarto e o acidente vascular cerebral. E as tromboses venosas, que são as mais conhecidas, mais comuns do dia a dia, que a gente vê mais acontecendo nos pacientes oncológicos, em territórios venosos, que é um coágulo em território venoso, principalmente trombose venosa profunda e embolia pulmonar. A trombose venosa associada ao câncer é diferente da trombose comum? Não, ela não é diferente, assim, ela tem um fator precipitante, que as doenças oncológicas e seus tratamentos aumentam, elevam o risco do paciente ter uma trombose. Dr. Dirceu, por que eleva esse risco? Então, eleva por multicausas, né? Multifatorial. A própria doença oncológica, os cânceres, eles liberam substâncias que a gente chama tromboplásticas, que aumentam o risco do indivíduo ter trombose. A quimioterapia também inflama o vaso, então eleva o risco de ter trombose. Pacientes em tratamento oncológico, eles desidratam, eles são submetidos a cirurgias, eles ficam em estados mais com imobilidades temporárias, então você eleva-se o risco do paciente ter eventos trombóticos. A trombose de catéter é diferente das demais? A trombose de catéter, geralmente ela acontece em volta ou na ponta do catéter e ela ocorre principalmente porque o catéter, ele é um corpo estranho, então aquilo ali, aquela superfície estranha, ela serve como base para formar um coágulo, então não é muito frequente, mas é um fator de risco local para o indivíduo ter uma trombose associada. Quando o paciente apresenta um quadro de trombose, como é realizado o tratamento? O tratamento da trombose, ele é realizado com o uso de anticoagulantes. Você tem um desequilíbrio entre os fatores procoagulantes e anticoagulantes, né, no sentido que o indivíduo forma uma trombose. Então você tem que usar anticoagulantes para que ele reequilibre essa balança dele, né? Existem anticoagulantes orais e existem anticoagulantes parenterais. Pode ser utilizado subcutâneo ou endovenosos. A depender da situação, de como aconteceu a trombose e da fase da trombose, são utilizados mais parenterais ou orais. Quais cuidados o paciente precisa ter durante esse quadro? Durante o tratamento anticoagulante para a trombose, o indivíduo deve ter cuidados, teoricamente, se o risco de sangramento está aumentado, porque você está usando a medicação que é anticoagulante. Então, você deve ter cuidados em determinadas práticas de esportes físicos, né? Tem que ser orientado, não são todos. Esporte com trauma deve ser evitar desidratação, evitar cortes. Qualquer situação desse tipo pode elevar o risco de sangramento dos indivíduos. E também vale frisar que esses remédios anticoagulantes, eles têm interações com outras medicações. Então você deve seguir a orientação do seu médico, no sentido de que sempre que entrar remédio novo ou sair remédio novo, deve ser informado para que a gente veja se tem alguma interação que pode potencializar o risco de sangramento ou o contrário, que pode potencializar o risco trombótico. Existe alguma maneira, Dr. Dirceu, de evitar essas tromboses? Para evitar as tromboses, né, o tratamento da doença de base, então o tratamento oncológico, você diminui o risco de ter recorrência, manter-se bem hidratado, prática de atividades físicas e ter cuidados com qualquer situação de imobilidade. Então, se vai ficar internado, se vai passar por viagens prolongadas, tem que ter um manejo, um cuidado a mais. É importante ressaltar que os indivíduos que estão em tratamento ou que descobrem uma doença oncológica, eles elevam o risco de ter trombose. Então tem até estudos tentando validar se vale a pena você, diante de um diagnóstico novo, já prevenir antes que aconteça. Isso está em andamento, estão sendo lançados alguns estudos, talvez isso mude. E o importante é seguir as orientações do colega que está cuidando. Doutor, gostaria de agradecer sua participação. Foi muito esclarecedora. Esse assunto trombose, assim, vai ajudar muitos pacientes, tenho certeza. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a participação. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal da Abrale. Deixe seus comentários aqui abaixo. Tchau! Tchau!